Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer um react sobre o vídeo do Whindersson Nunes intitulado Desabafo sobre a sua paz. É um vídeo até relativamente curto, fiz algumas anotações aqui e vamos direto a elas, tá? O nosso objetivo não é atacar o Whindersson, pelo contrário, é a gente fazer uma análise um pouco mais profunda do que ele quis dizer com o que ele quis dizer. Então uma análise mais teórica, psicológica, e também imparcial, e também para a sua vida, se você se identificar com algumas coisas aí, pode te ajudar no seu entendimento, beleza? Então vamos lá. Primeiro ele fala que ele está fazendo um desabafo, tá? E logo nos 20 segundos ele diz que ele está fazendo 30 anos, olha só. Mais um vídeo de 30 anos e as pessoas ficam reflexivas com 30 anos, não é mesmo? Ele coloca como meta cuidar dele, essa é uma preocupação que ele tem, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. 30 anos e eu acho que o Whindersson que vocês conheceram aqui já não é mais o mesmo Whindersson, não. Eu botei como meta cuidar de mim, né? Porque na minha vida inteira eu sempre fiz tudo pelos outros. Eu penso que eu não posso parar de trabalhar porque tem famílias que dependem de mim. Eu gosto de trabalhar, basta eu falar isso. Então aqui ele já demonstra uma primeira questão que ele vai repetir lá para frente, me chamou a atenção, que é a preocupação social, tá? É uma pessoa que tem uma pressão social muito grande e você vai descobrir até o final do vídeo que é preciso equilibrar a questão social versus a questão interna que ele vai citar lá para frente, tá? Então essa é a primeira dica que ele já chega dando. Aí ele faz uma graça, conta algumas histórias, conta uma breve história sobre isso e aí ele fala sobre dinheiro aqui. Eu não vivo mais. Como qualquer um, eu gosto de ser bem remunerado. Eu gosto de saber que estão dando o meu valor. Mas não é mais esse o ponto. O pessoal fala que é bom viver o agora, então eu não espero o dia que vai vir, que a paz vai chegar. Eu tento fazer os meus dias de paz. E é difícil você falar para as pessoas não correr atrás de dinheiro. Aqui ele percebeu, o dinheiro aqui tá simbolizado na cabeça dele como a materialidade, a busca pela matéria, a busca por obter coisas materiais, que é um instinto bastante primitivo que existe dentro de todos nós, tá? E aqui ele fala que em vez de ficar esperando a paz chegar, ele faz a paz durante os dias, que é o jeito correto de você observar, né? Você não vai, ou seja, ele já fez uma grande mudança aqui. Muita gente espera que algo lá na frente vai chegar e vai mudar as coisas. Então, assim, quando eu conquistar tal coisa, vai mudar. Quando eu fizer isso, vai mudar. E aí ele percebeu que isso é uma falácia. Ele percebeu que é você que faz no seu dia a dia, no presente, a sua própria paz. E vai construir essa paz e não esperar que algo externo chegue até você e te salve. Tá? Essa é uma mudança de paradigma bastante importante e interessante. Tá? Agora ele vai falar sobre buscar a paz e ele vai fazer uma relação interessante aqui com a felicidade. As coisas certas. Paz interior, paz mental. Buscar sua paz é muito melhor do que buscar sua felicidade. A felicidade a gente busca nas coisas, entendeu? Nas pessoas. E todo mundo muda. Vocês adoravam que eu entrava dançando nos meus vídeos. Aí, com quase 30 anos, eu já não consigo mais, entendeu? Perfeito. Então aqui ele faz uma relação que a felicidade está atrelada à materialidade. Tá? Como esses são abordagens que são palavras que elas podem ter conteúdos diferentes para determinadas pessoas. Então, a princípio, ele relaciona a felicidade, que é aquilo que ele sempre quis, é a realização profissional com o dinheiro. Então, ele fala que é felicidade igual a coisas. Então, ele está falando aqui de uma dualidade de matéria versus outra coisa que ele vai falar mais para frente. Então, ele está buscando a paz ao invés de buscar as coisas, a materialidade. O que seria essa paz? Essa é uma pergunta interessante. No minuto 3, ele vai falar sobre se conhecer e como ele gosta de Jesus. Eu achei interessante esse trecho, vou colocar para vocês. Conhecer, prestar atenção em mim, quem eu era, de onde eu vim, pra onde eu vou. E foi aí que eu me converti. Ah, te enganei de novo, pensou que ia virar crente coach, né? Hoje em dia a pessoa vira crente, amanhã tá palestrando. Mas eu tô de boa, eu gosto de Jesus. Aí eu parei de escutar o que me diziam de Jesus e comecei a eu mesmo procurar sobre Jesus. Fui na Índia, fui no Egito e eu vi que o cara queria que você conhecesse você. Para igual na oração do Pai Nosso, que venha a nós o vosso reino. E é por isso que eu estou abrindo a igreja. Tá. Então aqui tem dois conceitos interessantes. Ele percebeu que ele tinha que se conhecer, ou seja, conscientizar processos inconscientes que dominavam a sua energia
E assim, retirando energia desse consciente, dessa inconsciência, você consegue retrabalhar essa energia, colocando para coisas produtivas e deixando de ser controlado por coisas que você não sabe que te controla. Porque você talvez possa acreditar que só você manda em você e que só você tem a voz final e tem as palavras da sua vida, e não é verdade. Tem muitos complexos e processos acontecendo que nós não temos quase ou nenhum controle, eles são autônomos e eles influenciam muito a gente, e a gente diz que isso é a gente, ou que a gente não tem controle e que a gente não sabe o que fazer, mas é porque a gente não está conscientizando este processo. Então é isso que a terapia faz. Tá? Por sinal, eu tenho uma plataforma de terapia, se você quiser utilizar, pdsaude.com.br. Bom, e o segundo trecho que chamou a atenção, ele falou, eu gosto de Jesus. Então, o que é isso? Quando a pessoa fala, eu gosto de Jesus, e ele vai para uma linha, então assim, eu fui buscar eu mesmo, o que é Jesus? Então ele foi para a Índia, e foi, né, acredito, Jerusalém, foi visitar alguns locais. Esse eu gosto de Jesus mostra uma dificuldade que a pessoa tem da crença em Jesus, em Deus, né? Jesus como Deus completo. Isso é muito natural na nossa atualidade. Isso já vem do século passado, tá? Inclusive está muito bem descrito em Psicologia e Religião do Jung. Ele escreveu todos os livros, às vezes no início do século XX, na metade do século XX. Um pouco depois, década de 60 do século passado. Então, isso demonstra a sua dificuldade de duelo com a ideia da crença, de você ter fé e dessa espiritualidade. Porque ele não cita a palavra espiritualidade em nenhum momento. Mas é esse duelo que ele está travando. Tá? Isso eu estou abordando de uma forma psicológica. Tá? Então, isso me chamou bastante atenção. E ele vai dizer o quê? Que Jesus queria que nós nos conhecêssemos. Olha só, ele entende que Jesus, a proposta de Jesus é essa, conheça-te a ti mesmo, né? Que seria uma coisa meio grega. Me chama a atenção também, já vou fazer o arremate sobre isso. Mas mais importante é que no minuto 3:37, ele vai falar talvez o trecho mais importante aqui, sobre porque ele está fazendo o vídeo. Mas é porque, cara, muita gente fala comigo sobre seus problemas e eles todos são na mente. E uma coisa que eu sempre pedi pra Deus foi sabedoria. Desde pequeno eu sempre pedi sabedoria porque eu sabia já que se eu ficasse rico, se eu ficasse famoso, eu ia precisar de sabedoria, porque senão eu vejo que tem muita cabeça bugada, a palavra é bugada. Os mais velhos que estão assistindo seria... Como é aquele negócio que tinha no Nintendo? Tilt. Lembrei, deu tilt. Lembra quando no Nintendo você botava videogame, né? Você botava o negócio e o jogo travou, deu tilt. Eu vejo muitas pessoas assim, cara, e a maior parte desses problemas, no meu entendimento, é não saber quem é, não saber o que tá fazendo aqui, não saber pra que veio aqui, pra esse plano. Pra Terra, pra mim é muito fora de lógica você vir pra Terra, aí toda oportunidade fica tão pequena, é tudo tão distante, é tudo tão longe pra pessoa que ela vive um inferno mental. E você não veio aqui pra sofrer. Faça da sua mente um lugar de paz pra você. Quantas coisas na sua cabeça são pra você? Chifre, putaria, brincadeira. Preocupado com o seu chefe, com o que tua mãe falou, com o que a menina da escola disse, com o que a mulher da festa falou da sua roupa, e pra você. Quanto da sua mente você ocupa com você. Quando você começar a se conhecer, você começa a desbloquear habilidades, entendeu? Olha eu, tanto... Perfeito. Então aqui ele vai trazer o conceito principal, que talvez ele não perceba. Talvez ele não tenha ainda descrito muito bem, corretamente, ou talvez ele esteja simplificando aqui. Mas o que ele está sofrendo aqui, o que muita gente sofre? Primeiro que ele identifica que o problema é mental. Então isso é uma boa percepção, né? O problema é mental. Tem uma questão da mente mesmo. E aí ele percebe que a gente vem para a Terra e a gente sofre porque as coisas estão muito longe. Ou seja, a gente quer conquistar coisas que nós não temos, sofremos por não ter. Né? Mais ou menos o dilema de Schopenhauer. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Né? Então essa é a questão do material. A matéria vai ser isso. Você não tem como escapar desse diálogo material. Se você conquista um carro, você quer outro. Se você quer uma casa, você quer uma maior. Se você conquistar um país, você quer outro país. Se você quer conquistar o mundo, você quer Marte, você quer a Lua, como a gente está fazendo agora. Se a gente conquistar o sistema solar, a gente vai criar outros sistemas, a Via Láctea e outros, até o universo conseguir entregar tudo que ele possui. Então, essa é uma fome de poder, uma vontade de poder, que é uma dos instintos mais fortes, junto com o instinto sexual, que envolvem o ser humano durante quase toda a vida dele.
tá? Então, isso é muito natural. E aí, o que acontece? Para você sobrepor essa carga material, você precisa ter uma contrabalança que a gente chama de espiritual, tá? A espiritualidade, ela é um instinto também, tá? O Jung vai descrever a espiritualidade como um instinto também humano, que está baseado nos arquétipos, são ideias de centenas de milhares de anos atrás que nós criamos e foi passado isso através dos tempos, não através da linguagem, mas através mesmo das próprias experiências, tá? Isso é muito interessante. Tem um vídeo que eu gravei que vai ao ar em breve que fala mais profundamente sobre isso, tá? E tanto quanto o instinto da matéria, de poder, de obter, de possuir, também é um instinto nosso que existe da espiritualidade. Então a religião ela constrói esse contraponto para balancear a tua vida. Então pode ver que a espiritualidade ela vai totalmente contra a matéria. O Jesus quando ele tem a experiência dele no deserto, que ele se molda, inclusive aos 30 anos de idade, ele conversa com o demônio, ele tem esse diálogo que é a conversa com o que há de ruim no momento dele. E ele transforma esse algo maligno em algo positivo, de acordo com a vida dele, a experiência dele, e ele passa isso para outras pessoas. Tá? Existe uma análise bem psicológica sobre esse tempo de Jesus que eu posso fazer num outro vídeo se você achar interessante. Então, é isso que as pessoas sofrem. Então, Jesus ele abnega e nega toda a matéria. Ele fala, matéria não é comigo. Só que acontece que o ser humano, propriamente dito, precisa dos dois. Se você suprimir a matéria, você sofre. Se você suprimir a espiritualidade, você sofre. O problema é que a gente não consegue lidar nem com a matéria e nem com a espiritualidade hoje em dia. A gente não tem noção de como trabalhar isso. O Jung traz uma proposta nova para você trabalhar a espiritualidade sem precisar ter a crença, a fé, e você também pode fazer isso com a matéria e controlar a matéria, esse instinto material, e botar ela no lugar dela, para que ela não fique inflada, inflacionada e tudo mais. Claro, um pequeno adendo. As pessoas que têm fé, que têm uma religião e que funciona para elas, o Jung propõe que se mantenha. Agora, aquelas que não conseguem, ele tem uma opção nova para essas pessoas. Então esse é mais ou menos o dilema que o Whindersson sofre, que ele não está percebendo. É o dilema da humanidade, gente. O que ele sofre é o dilema da humanidade. E por isso que ressoa com muita gente. A segunda questão que ele traz é a preocupação social, que também é uma dicotomia, é um dualismo, é um duelo entre o ego, que ele vai falar já já, entre o nosso eu e o externo. A gente precisa de ambos. A gente não pode nem ser só nós mesmos e nem ser só o social. E ele está dizendo exatamente que ele não consegue ter um bom equilíbrio entre o lado social, que ele precisa exercer, e o lado individual, que ele precisa exercer também. Então, esse é um momento de mudança que ele tem sofrido, porque ele serve muito essas pessoas. Então, ele precisa olhar mais para si mesmo, ser mais egoísta, até em certo ponto. Essa é a sugestão que ele está dizendo aqui. Então, vamos direto aqui ao minuto 5 e 21, onde ele vai falar sobre isso. É o ego. Baixa isso, cara. Trabalhar seu ego vai ser muito bom pra você. Porque a maioria das coisas que a gente fica enclausurado na mente é porque a gente pensa, eu não consigo viver numa casa se não for legal como essa. Consigo. Mas o que pra mim é considerado uma evolução da mente, pra outros é considerado um fracasso, entendeu? Você se desfazer do que tem que se desfazer. Sofre 6 meses com medo de ser despejado, aí consegue pagar. E não é despejado. E sofreu 6 meses. Sofra se você for despejado. Agora sofra um pouco. Não sofra pra sempre, não. Então a dica que eu dou pra você é sofra menos com isso que você tá sofrendo agora. Quem é o Whindersson? Legal. Então, assim, ele tá falando um pouquinho da experiência dele, né? Então, justamente isso é o ego. O que é o ego, gente? O ego é o que nós entendemos por eu. Eu queria que você entendesse que esse é só uma pequena parte da nossa mente humana. Tá? O ego ele é um complexo que ele é desenvolvido entre os 3 e os 6 anos de idade. Se tudo der certo, você tem um ego. O ego primitivo ele é muito, muito menor do que o ego social que foi construído longe do primitivo. Esse é um papo mais profundo para outro momento. O ego precisa existir, mas ele é chamado de pequeno eu. Porque o ego hoje ele se acha mais do que ele é realmente. No entanto, isso não quer dizer que você tenha que abdicar da sua vida, porque
você se individualizar não é você ser individualista. Tem uma diferença muito grande entre, apesar das palavras serem próximas. Você tem a tendência de achar que o ego, você precisa se tratar bem e você precisa se fechar porque as outras pessoas estão te consumindo demais, mas isso é uma questão muito mais de vaidade, que envolve também a questão egóica, de que nós somos seres super, hiper independentes, que controlamos toda a nossa vida. Nós não percebemos que existem outros fenômenos dentro de nós que precisam ter a atenção e precisam ter a sua energia escutada para que a gente possa viver bem. Então a gente tem mais coisas para lidar. Quando a gente se torna humilde dentro de nós mesmos, nós percebemos que existem outras coisas que a gente precisa prestar atenção dentro de nós mesmos. É isso que eu quero dizer. Tá? Então é isso que ele está tratando aqui, esse duelo. Tá? Então entre o ego, o eu, que ele conhece por eu, mas ele tem um monte de outros fenômenos que ele precisa prestar atenção dentro dele. Por isso que ele está se conscientizando. Esses processos, ele tem uma melhora. E quando ele abandona um pouco dessa pressão social, que é essa luta que ele fica entre a pressão social e ele, quando ele conseguir equilibrar melhor isso, ele vai ter uma vida mais equilibrada, mais estável. Se ele abandonar completamente o social, falar assim, eu não ligo mais para nada, agora eu vou ser só eu, o que eu quero, ele também vai sofrer. E essa é a tendência. As pessoas são muito materialistas, aí elas falam, não, agora eu não quero fazer mais nada, eu não quero mais, tudo é zero, eu vou abandonar tudo e vou ser totalmente espiritual. Às vezes a pessoa está numa situação que ela precisa ser extrema em um determinado momento, mas depois ela precisa fazer um reequilíbrio, porque se ela viver nesse outro extremo, ela vai sofrer também bastante e ela vai sentir que não tem saída. Poxa, essa vida não tem saída. Ou é isso, eu tentei isso, tentei aquilo, não tem saída. Então isso é perigoso, né? A pessoa tem que entender que existem nuances de cinza entre o preto e o branco, tá bom? Agora ele vai falar sobre energia. Nunes hoje, no entendimento que eu tenho. Eu gosto de física, física explica muita coisa, e a física diz que a energia ela não pode ser criada, ela só é transferida. De onde vem a energia para eu fazer tanta coisa? Eu acho que é aí que eu e todas as religiões entramos em um consenso, é que a gente veio de algum lugar, nem que seja lá do Big Bang. E essa energia está sendo transferida todo o tempo pra gente. Eu acho que eu sou alguém que vem desde sempre. E como tudo é cíclico, eu tô indo pro mesmo lugar de onde eu vim. E hoje eu estou, o Whindersson Nunes Batista, com o CPF que eu tenho, né? Mas que eu tô tendo essa experiência material, terrena. E que aqui eu posso aprender muita coisa e viver de muitas formas e ser várias pessoas. Isso me faz feliz e me faz ficar em paz. Eu sinto. Perfeito. De onde veio a energia, né? Então, realmente, tem um livro do Jung chamado Energia Psíquica que vai falar bastante sobre isso. Mas, para resumir para vocês, você precisa transferir. A maior parte da energia ela é intransferível porque ela está envolvida com um processo que a gente não tem controle. Mas quando a gente consegue aliviar um pouquinho da energia, a gente tem a disposição dessa energia para outras coisas. Isso a gente chama de vontade. Então, quando você consegue retirar um pouquinho dessa energia que está te sugando o tempo todo, ela sobra. E aí você pega essa energia que sobra e você transforma em algo positivo. Tá? Isso é mais ou menos o que ele está falando. Ele até usou a palavra transferência. A gente faz muito essa transferência, né, entre energias. Então, é mais ou menos isso. Tá? E aí, ele fala da experiência material, que é isso. Ele pode ser isso, pode ser aquilo. Eu não tenho tanta certeza que isso é o que vai fazer ele feliz, tá? Porque ele está lutando muito com essa questão espiritual, me parece, com a questão da transcendência. Ele não parece conseguir encaixar muito bem. Então ele está muito preso no terreno, né? E nós temos um homem transcendental e um homem terreno. Os povos antigos sempre entenderam isso muito bem. A gente abandonou muito, a gente jogou tudo fora por achar que tudo é fantasioso, mas a verdade é que a gente poderia entender o que eles estavam fazendo. Os nossos antepassados não eram burros, não. Tá? Essa é uma grande concepção errada que a ciência acabou criando na gente. A psicologia junguiana traz muito essa explicação de forma muito clara e lúcida e muito científica também. Tá? Então, ele traz dois conflitos muito grandes aqui. E agora, para finalizar, ele tem algumas neuroses que ele traz aqui para a gente comentada. Sinto meu estado vibracional muito melhor. Sempre que alguma coisa me prende, eu baixo a minha vibração e não consigo me sentir em paz. E a minha mente é tomada por todas as outras coisas que tem na Terra, sabe? Tá, parar um minutinho aqui. A responsabilidade, que é o que ele talvez
sinta e sentiu muito, né? É difícil de lidar, porque te prende. Você, por exemplo, ter um filho, você ter filhos, você ter uma esposa, ter um marido, você ter uma empresa, as pessoas dependem de você, você sente a responsabilidade nas costas, isso te dá pressão na vida de você performar e você já não aguenta performar, então você entra num estado de pressão e ansiedade e estresse pra caramba. Isso é um outro fenômeno, tá? Você só fazer coisas, né, desprendidas também é uma fuga. Então, se você for pro lado oposto, você vai encontrar pessoas extremamente infantilizadas que vão buscar somente o prazer, vão querer fazer viagens direto. Né? Não estou dizendo que todo mundo que viaja é assim, tá? Só estou dando exemplos de uma cabeça neurótica ao contrário, que também não quer ter nada pode prender essa pessoa. Se ela sentir que ela está se prendendo, que ela está se envolvendo, ela sai fora. Então isso faz sofrer a pessoa tanto quanto. E tem uma hora que não dá mais para preencher. É como uma droga, você vai de repente você não consegue mais ter aquele prazer que você tinha na primeira viagem, na 10ª viagem, agora não vai mais. Você está querendo ir embora. Tem alguma coisa que você não tem mais aquela felicidade. Então, isso também é uma fuga. A neurose, ela pode ser tanto ser desenvolvida para você, excesso de festas, excesso de drogas, excesso de vida, e você também pode ir para uma fuga interna, que aí é mais conhecido pela depressão, pela ansiedade, que você acaba usando e mantendo essa energia dentro de você e sofrendo. Ambos sofrem, não se iludam, tá? Bom, e aqui ele vai trazer mais algumas coisas. Medo de morrer, medo de assalto, medo de ficar pobre, medo de... Quando eu tô tocando uma guitarra, quando eu tô... É isso. Medo de morrer, medo de ficar pobre. Muita gente tem isso, porque você está pego pelo complexo, né? Você tá capturado. Você está capturado por uma energia autônoma que você não está conseguindo lidar. E quando você cai, quando você tem esse gatilho, ele começa a trazer todas essas neuroses da vida, né? O medo da ansiedade, né? Tem o medo de morrer, medo de ser assaltado, medo disso, medo daquilo, medo da tua vida acabar. Então você está apegado à matéria, né? Pode ver, olha os exemplos que ele traz. Assalto, todas as outras coisas que tem na Terra. Todas as outras coisas que tem na Terra. Sabe? Medo de morrer, medo de assalto, medo de ficar pobre. Perfeito. Medo de morrer, medo de ficar pobre, medo de assalto. Ou seja, tudo material. Então, o duelo dele é esse. É o grande duelo da humanidade atual. Quando nós perdemos essa tecnologia de acreditar, de ter fé e de acreditar em um Deus, a gente não conseguiu preencher isso muito bem, porque a gente transferiu isso para o Estado, que é feito de humanos, e para a ciência, que também é feito de humanos, e ambos são políticos em suas formas. E as pessoas manipulam essas ferramentas para seus benefícios particulares. Isso eu vou falar isso num vídeo posterior. Então percebe que é algo mais profundo que a gente imagina, né? Eu acho muito interessante, muito interessante. E aí ele vai dar uma dica final dizendo que é pra gente se conhecer. Conheça você, entenda você, saiba quem você é, saiba de onde você veio, para onde você vai. Eu tenho certeza que vai te ajudar. É isso. Então, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar mesmo. Então, pra gente arrematar, você tendo o conhecimento dos teus processos mentais internos, que você talvez não tenha a menor noção, você vai começar a ter um pouquinho de margem nesse livre-arbítrio que nós temos, que é pequeno, mas ele existe. E vai falar, opa, isso aqui que eu sinto não sou eu. Eu escuto esta questão, ela vem até mim, mas isso não sou eu. Né? O que a gente se identifica pelo eu, pelo ego, né? Então isso fala em mim. Como que eu posso entender essa voz, ao invés de só reprimir? Ao invés de ficar numa gangorra, indo para lá e para cá, agora eu sou super fit, agora eu sou super desleixado. Como que a gente pode equilibrar o nosso lado infantil, o nosso lado adulto, o nosso lado espiritual com o nosso lado material, o nosso lado de introspecção e desenvolvimento individual com as demandas sociais que nós precisamos ter? Como que eu identifico a quantidade de responsabilidade que eu posso ter sem ficar muito infantil, como eu acabei de dizer, ou como que eu posso também alimentar a infantilidade com coisas que são lúdicas e importantes para a nossa vida, sem suprimir também as minhas responsabilidades como adulto. Então essas são as grandes filosofias e os duelos de vida que a gente sofre. O Jung coloca muito bem isso. Nós sofremos o mal da humanidade toda de forma particular. E a gente muitas vezes acha que só a gente sofre disso. Então quando alguém muito importante como o Whindersson vem falar, isso mostra pra gente que não estamos sozinhos.
Tá bom? Se você gosta, eu quero saber a sua opinião. Deixe seus comentários, deixe a sua particularidade de vida, se você tem alguma coisa que você possa contar pra gente de experiência de vida. Se você gostou, deixa o like para eu saber. Se você quer que eu fale sobre algum outro tema, pode colocar aqui nos comentários e considere se inscrever para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo.